Passa a conversa aqui em estúdio com os convidados de 24 horas, o comentador de política da RTP, Ricardo Jorge Pinto, e também o investigador do Observatório Político, Bruno Bernardes, a partir dos estúdios de Lisboa. Boa noite a ambos. Ricardo, estes resultados mostram um Brasil partido em dois, eventualmente em três. Significará isto que Dilma vai ter de estender a mão aos vencidos, atendendo até ao discurso que ela fazia, de estar aberta ao diálogo com todos os setores da sociedade? Incluirá isto os adversários? Inclui desde logo o seu próprio partido. É preciso ver que Dilma, ao longo desta campanha, se foi afastando progressivamente de Lula da Silva, uma figura de referência do PT, por um lado por motivos estratégicos, até porque o seu envolvimento com o caso Petrobras não lhe dava grandes seguranças e garantias relativamente à popularidade eleitoral, mas também por uma questão ideológica e pragmática e programática. Na verdade, Dilma não tem exatamente as mesmas ideias de Lula, nem de muitos daqueles que estão ainda hoje à volta de Lula. E, portanto, desde logo Dilma vai ter que negociar com essa facção de Lula dentro do PT, agora que se percebe que essa facção está também em queda, em perda. São Paulo, que ainda agora ouvíamos, era um dos grandes bastiões de Lula, perdeu claramente para o adversário nestas eleições, e isso mostra como o partido está em desagregação, e Dilma vai ter que negociar desde logo com ele. Depois vai, como dizia o João, negociar num congresso extremamente pulverizado e onde também já se entendeu, pelas ideias de muitos dos partidos que podem ser charneira, a negociação não vai ser fácil. Finalmente, vai ter que negociar com os mercados. Os mercados não gostam de Dilma, e isso mostra porque é que o real tem vindo a cair, por exemplo, face ao dólar, e porque é que as expectativas relativamente à economia brasileira estão tão depreciadas junto dos investidores que se têm afastado do Brasil. E vai ser absolutamente crucial que Dilma dê agora um sinal de mudança, até nessa tal abertura, nomeadamente relativamente à facção da oposição, aqui um pouco protagonizada pelo seu adversário mais direto, que era claramente o preferido pelos investidores que viam no Brasil uma espécie de potência adormecida, mas com um potencial que ainda, na verdade, não foi completamente concretizado. Ricardo, quando Dilma Rousseff apregou a mudança e reforma, objetivamente e realisticamente, estas mudanças e estas reformas poderão ser visíveis em quê? E no espaço de quanto tempo? Pois, vai ter que ser muito rapidamente, e segundo aquilo que ela foi apresentando ao longo das últimas semanas, em três áreas cruciais. A primeira é a questão da própria reforma do sistema político. Aí, de alguma maneira, havia até pontos de contacto com a oposição. Em segundo lugar, na área da educação, que ela vai tornar, pelo menos pelas suas palavras, uma área crucial, com uma série de programas que estão já, alguns em desenvolvimento, outros que foram desenhados durante esta campanha, substituindo aquilo que foi até agora uma aposta na criação das infraestruturas com uma aposta agora no sistema educativo, exatamente para ter uma população melhor preparada para os desafios do futuro. E, finalmente, uma terceira área onde vai ter que acontecer uma mudança que diz respeito à corrupção, o combate à corrupção. O caso Petrobras abalou claramente o PT, mais até do que o Mensalão. Não sabemos ainda quais as consequências deste assunto, mas a verdade é que houve uma promessa, houve um compromisso que eu acho que vai ser cobrado, e muito rapidamente, pelos brasileiros, de tornar o sistema político bem mais transparente do que é, e começar a evitar que situações como estas, que aconteceram no Mensalão, agora com a Petrobras, possam vir a repetir-se no futuro. Ricardo, a propósito disto da Petrobras, o candidato adversário, Aécio Neves, tinha dito que se fosse eleito, eliminaria dos cargos hierárquicos das empresas públicas envolvidas em escândalos de corrupção, eliminaria dos cargos hierárquicos todos os elementos dessas empresas. O que é que Dilma Rousseff, depois de ouvir, ainda que de uma forma, se calhar um bocadinho demagógica, um adversário dizer isto, poderá fazer ou tem de fazer em relação a estes escândalos e estas histórias de corrupção? Eu não sei qual será a margem de manobra para ela poder fazer alguma coisa. Na verdade, este caso é um caso que está completamente infiltrado, emaranhado dentro do PT, e sabemos, há pouco eu referia isso, que ela, em muitos setores do seu próprio partido, não tem verdadeiramente controlo. Ela não era um quadro do partido, filiou-se em 2000, e é olhada até com alguma desconfiança por alguns quadros superiores do PT, e, portanto, sendo este caso um caso que está muito associado ao PT, e tendo o PT uma força tremenda no que diz respeito a essas nomeações de quadros, eu não sei se ela terá grande margem para fazer alguma coisa, e, portanto, duvido que, para além da retórica, haja aqui alguma capacidade de eficácia relativamente a essa questão da mudança. Agora, a verdade é que, da parte dos brasileiros, começa a haver uma enorme incapacidade
capacidade em tolerar mais situações como esta, e a pressão vem de todos os lados. E, portanto, alguma coisa, nomeadamente no que diz respeito ao peso do próprio Estado e da máquina do Estado, o governo brasileiro tem qualquer coisa como cerca de 40 ministérios, milhares de cargos de confiança, e tudo isso está de tal maneira emaranhado com aquilo que é a tal necessidade de uma reforma política, que vai haver uma pressão para que ela aconteça, mas tendo em conta a dimensão do país e a dimensão deste problema, eu não tenho exatamente a certeza de que muito possa vir a ser feito, pelo menos a curto prazo. Pragmaticamente, é possível encontrar soluções que permitam simultaneamente recuperar as contas públicas do Brasil, impulsionar o Brasil com um novo dinamismo económico e, ao mesmo tempo, atender às necessidades dos mais desfavorecidos, ainda que podendo libertá-los progressivamente desta dependência do Estado? Estás a pedir muito, e a verdade é que eu acho que os brasileiros perceberam também... Mas foi isso que prometeu a Aécio Neves, se ganhasse. Foram isso que, de alguma maneira, os três candidatos que chegaram a esta parte final, Marina, Aécio e Dilma, acabaram por andar a prometer aos brasileiros. Embora os brasileiros percebessem que, na verdade, se calhar as soluções têm que ser muitas, diferentes, e se calhar nem sequer encontradas num único candidato. Um editorial do prestigiado jornal Folha de São Paulo fazia exatamente essa analogia, dizia que se o eleitorado fosse uma única pessoa, se olhando para as sondagens e para a maneira como eles foram oscilando, percebia-se que eles não só estavam muito indecisos, mas que também que encontravam em vários desses candidatos as soluções para os diferentes problemas, tendo em conta que há aqui uma frente muito alargada de crises, de dificuldades que vão ter que ser abordadas. Dilma vai ter essa tarefa quase que intransponível, que é de conseguir conciliar o inconciliável, conseguir conciliar aquilo que é a aposta numa melhor estrutura de apoio social, com uma atração do investimento externo e, por outro lado, o controle de uma inflação que, sem o tal apoio dos mercados e com uma inflação a subir, tendo em conta a deflação do próprio real, se torna tudo ainda mais complicado. Junte-se a isso o ingrediente da baixa do preço do petróleo, que é uma das grandes riquezas do Brasil, e percebe-se como, olhando para os seus cofres, a Dilma percebe que também não será com dinheiro para cima dos problemas que ela irá encontrar muitas das soluções. Ricardo Jorge Pinto e Bruno Bernardes, muito obrigada por terem estado connosco neste 24 horas. Boa semana para os dois.